Olá, agora eu vou ler o capítulo número 1, Integridade. Abra a porta da prisão. A integridade é definida como a qualidade ou estado de ser completo ou não dividido. Embora seja evidente que aspiramos à integridade, muitos não se sentem nem completos nem não divididos. Sentimos desânimo quando olhamos para dentro de nós, e a nossa busca pela felicidade com as outras pessoas exacerba as nossas feridas mais profundas. Não existem curativos mágicos para esse mal. Trata-se da matéria-prima da vida que nos cabe transformar. Temos que modelá-la e esculpi-la até transformá-la numa obra de arte. É isso que é a nossa vida, uma oportunidade para criar a nós mesmos. Seria fácil para o olheiro rejeitar o barro por considerá-lo um material inferior e desprezível. Mas se assim fizesse, a vida dele não teria sentido. Ele não se define pelo material que usa, mas pelo que escolhe fazer com ele. O que escolhemos fazer com as cartas que a vida nos dá? Como podemos enfrentar os desafios da vida para ter paz no coração e nos nossos relacionamentos? A resposta é simples, mas pode não ser a que você espera. A resposta é que você não tem que fazer nada. Então você pergunta, como o barro será modelado se não temos de fazer nada? O barro é modelado pela nossa disposição para continuar no processo. No nosso empenho, na nossa entrega, o barro é modelado. A obra de arte é oferecida, despedaçada e oferecida mais uma vez. Num certo ponto, ela é concluída e não podemos mais trabalhar nela. Então, nós nos afastamos dela. E, antes que possamos perceber, mais barro é depositado em nossas mãos. Ele tem uma consistência diferente, um potencial diferente, traz novos desafios. Nós não temos de modelar o barro. O processo de modelagem consiste no mero fato de vivermos. Mesmo quando parece que estamos resistindo à vida ou negando os acontecimentos, ainda assim o barro está sendo modelado. Em outras palavras, não dá para ficar vivo sem se envolver na criação de uma obra de arte. E quanto ao criminoso, você pergunta, ele também está criando uma obra de arte com a vida dele? Sim, ele está. A vida dele é o registro da jornada que ele fez pelos seus medos, assim como a sua vida também é. Cada um de vocês conta a própria história. Se você olhar no coração do criminoso, verá que a história dele não é diferente da sua. Não existem fracassos nesse planeta. Até mesmo os mendigos, as prostitutas, os drogados estão modelando o barro que lhes foi dado. Não é porque um determinado trabalho artístico lhe desagrada que ele deixa de ser uma obra de arte. Não existem histórias enfadonhas nesse mundo. Todo conto é uma pérola. Toda escultura é genial. A integridade é uma dádiva universal. Todo mundo tem. Ela faz parte do próprio barro. Qualquer coisa que você construa com a sua vida permanecerá. Ficará ali para que os outros a vejam e para que você possa se espelhar nela. Você pode optar por deixá-la intacta ou por destruí-la. A escolha é sua. Os outros podem olhá-la embasbacados e dizer coisas pouco gentis. Isso é a escolha deles, não significa nada. Nesse processo, não existe certo ou errado. Se existisse, aqueles dentre vocês que estão certos teriam uma auréola permanente na cabeça. Você não pode dizer que a obra de uma pessoa na vida tem menos valor do que a obra de outra. Tudo que você pode dizer, na verdade, é que você gosta mais da obra de uma pessoa do que da outra. Você tem as suas preferências. Felizmente, Deus não tem preferências. Ele não prefere a sua história nem a história de ninguém. Deus ouve a história de todo mundo. Ele tem ouvidos para o coração de cada pessoa. Ninguém o afasta pelo fato de ter cometido um erro. Tudo o que ele quer saber é: você aprendeu com seu erro? A integridade não é algo que você tenha que conquistar. Ela faz parte da sua essência.
não existe ninguém nesse mundo que não tenha integridade, assim como não existe ninguém que não mereça amor. É claro que existem muitas pessoas que acham que não têm integridade, e elas têm o péssimo hábito de tentar encontrar essa plenitude exigindo o tempo, a atenção ou as posses de outras pessoas. Essas pessoas não são maldosas, elas estão simplesmente confusas. Não sabem que a vida delas é uma obra de arte. Não sabem que elas são escultoras magistrais. Elas acham que a vida lhes deu cartas ruins. Um dia, elas perceberão que têm nas mãos as cartas perfeitas. Então, elas começarão a usá-las com consciência e entusiasmo. Por enquanto, elas têm feito o papel de vítimas. Estão fazendo de conta que estão despedaçadas, doentes e incompletas. Um negro confinado a uma cadeira de rodas pode não se sentir inteiro, mas ele não tem menos integridade do que qualquer outra pessoa. Ele não recebeu um barro de qualidade inferior. Nada foi acidental na vida dele. Ninguém fica com o barro de ninguém. Veja que o problema não é existencial. A integridade existe em todos nós. O problema é que não acreditamos que somos pessoas inteiras. Achamos que precisamos corrigir algo em nós ou nas outras pessoas. Sentimos um falso senso de responsabilidade com relação aos outros e não assumimos responsabilidade suficiente com relação a nós mesmos. Somos impulsionados pelo desejo, pela ganância e pelo medo. Atacamos, nos defendemos e depois tentamos reparar os danos. É claro que isso não funciona. Aquele que percebe os danos não pode consertá-los. Na realidade, nada foi danificado nem precisa de conserto. Se conseguíssemos manter essa consciência, todas as feridas cicatrizariam por si só. Milagres aconteceriam, pois a estrutura egóica que impede o milagre desapareceria. Esse drama humano parece estar relacionado com os abusos que sofremos, mas, na verdade, ele existe para aprendermos a ter responsabilidade. Todo sofrimento é uma construção temporária criada para facilitar o nosso aprendizado. E todos os instrumentos de que precisamos para acabar com o sofrimento estão nas nossas mãos. Quando não culpamos os outros pelos nossos problemas, nós culpamos Deus. Achamos que somos infelizes por culpa dele. O culpado por não sermos felizes é sempre o outro. Não gostamos de ser colocados à prova, assim como Jó também não gostou. Não é nada divertido ver as nossas crenças mágicas caindo por terra. Mas nós todos temos de perceber que nenhum encantamento mágico abrirá a porta da prisão. A coisa não funciona assim. A liberdade é algo muito mais simples e fácil de alcançar. Bem, você diz, se eu ao menos tivesse um helicóptero ou um avião, poderia sair desse buraco. Você não percebe o quanto é absurdo o que está dizendo. Esqueça o helicóptero, meu irmão. Basta usar a escada. Essa coisinha insignificante e ultrapassada, é bem pouco provável que uma escada possa me tirar daqui. Todos nós conhecemos esse diálogo. Já tivemos essa conversa antes. Os outros continuam nos apontando a escada, mas nós continuamos olhando para o outro lado. Temos um certo apego ao papel de vítimas inocentes. O problema é que a vítima inocente nunca perceberá a escada. Ela nunca admitirá que tem os instrumentos de que precisa para acabar com seu sofrimento. Pois, assim que admite que tem esses instrumentos, ela deixa de ser vítima. Ninguém mais terá pena dela. Toda a encenação que ela faz no papel de criadora incapaz chegará ao fim. Deus continua dizendo: odeio ter de dizer que não existe criadores incapazes. Portanto, se queremos descobrir a nossa integridade, precisamos parar de bancar a vítima. Precisamos parar de fingir que ninguém nos deu os instrumentos certos. Precisamos pegar o barro nas mãos e começar a modelá-lo. Cada um que faça isso vai parar de reclamar e tomará o leme da própria vida. Essa pessoa aprende a cuidar de si mesma
e a deixar que os outros cuidem de si mesmos. Na verdade, ela deixa de achar que tem alguma obrigação em relação aos outros ou que eles tenham com ela, com relação a ela, e fica livre para seguir os ditames da mente e do coração. Para a pessoa consciente de que sua plenitude não lhe foi negada, não existem desculpas, não há razão para adiamentos, não existe nada que a impeça de ser feliz. A vida dela é sua obra de arte e ela se ocupa dela assim como a abelha se ocupa de polinizar as flores. Se você lhe falar de sacrifício, ela dará risada e dirá: o trabalho que não dá prazer, nada vale nesse mundo. E é claro, ela estará certa. Um artista não trabalha para outro a não ser que aprenda algo de valor com a arte desse outro artista. Quando ele para de aprender, muda para outro professor ou começa a trabalhar em si mesmo. Ninguém pode mantê-lo longe da sua arte. Ninguém pode afastá-lo da sua própria vida, pois a sua vida e a sua arte são uma coisa só. No mundo em que todos são gênios, não existe chefes ou empregados. Existem só professores e alunos numa associação voluntária. Se você não gosta de onde está, tem de deixar esse lugar. Do contrário, não estará se respeitando. Não se force a ficar num ambiente que deixou de lembrá-lo de que você é o criador da sua própria vida. Como eu digo, deixe suas redes. Não se esforce para ser merecedor, quando você já é. Se o seu emprego ou relacionamento não o faz lembrar de quem você é, abandone-o. Deixe de lado as barganhas neuróticas para conseguir amor e aceitação. E enfrente os seus medos. Você nunca criará asas se não aprender a usar braços e pernas. Não peça a Deus para fazer por você o que você tem de aprender a fazer por si mesmo. Para mostrar seu valor, você não precisa provar que o outro está errado. Só faça o que é bom para você e expresse sua gratidão pelos outros. Quando toma posse da sua vida, você não abandona as pessoas de uma hora para outra ou cheio de raiva. Você se despede delas. Você abençoa a pessoa com quem conviveu e o lugar onde viveram. Por ter abençoado o passado, você fica livre para deixá-lo para trás. Você não pode deixar suas redes e levar o peixe com você. Com o tempo, o peixe apodrecerá e exalará um cheiro fétido. Muito antes que você se aproxime, as pessoas perceberão que você está por perto. O pescador está chegando. O seu passado caminha à sua frente. Não é esse o caminho para a liberdade. Jogue fora o peixe. Devolva-lhe a liberdade para que você possa reivindicar a sua. Seja firme em suas convicções sobre a sua própria vida, mas gentil com as outras pessoas. Não julgue a necessidade delas só porque você não pode satisfazê-las. Seja honesto quanto ao que você pode ou não pode fazer e deseje o melhor para elas. Lembre-se, aquele que você rejeita seguirá você. Só a aceitação leva à conclusão. Quando você estiver pronto para deixar de lado os emaranhados da sua vida e para tomar o caminho simples do amor e do perdão, isso ficará bem claro no seu coração e na sua mente. Não haverá mais luta, nem deliberação. Na sua lucidez e generosidade, os outros vão se descontrair e libertar você, e você as levará no coração, aonde quer que vá. As únicas prisões desse mundo são aquelas que você mesmo cria. E somente aquele que ignora a própria genialidade poderia manter o outro refém contra a vontade dele. Lembre-se, caro irmão e irmã, para cada prisão que você cria na sua mente, existe uma chave que destranca a porta. Se você não consegue destruir a prisão, pelo menos procure conseguir a chave da porta. Você não é uma vítima desse mundo, e sim aquele que está de posse da chave para a liberdade. Nos seus olhos está a centelha da luz divina que conduz todos os seres para longe das trevas, do medo e da falta de confiança. E no seu coração está o amor que dá à luz toda a miríade de seres do universo. A sua essência é inquebrantável, plena, dinâmica e criativa.
Ela só espera que você confie nela. A futilidade do controle. A chave para viver em paz é a capacidade de ficar no presente. Você não pode viver no presente se acha que é você quem faz sua vida. Se achar que é você o agente da sua vida, você usará isso como justificativa para viver fazendo planos. Ora, eu não sugiro que você tente parar de fazer planos. Eu peço que, em vez disso, observe cuidadosamente o que acontece com seus planos. Veja como eles sempre acabam mudando, passando por reviravoltas ou até virando fumaça, à medida que você começa a viver suas experiências. Não importa o quanto você se esforce para tentar controlar a sua vida. Sempre haverá surpresas inevitáveis. Sem essas surpresas, a sua vida seria unidimensional, rotineira e entediante. Seu ego tem pavor do desconhecido. Não importa o quanto seu passado tenha sido terrível, o ego prefere viver no passado do que enfrentar o presente desconhecido. Toda a energia dele é gasta na tentativa de transformar o presente em passado. Ele acha que isso dá segurança, mas na verdade só serve para gerar um terror contínuo, além de agravar ainda mais a ferida até o ponto de ela ficar tão dolorosa que o ego é obrigado a encará-la. Como você vê, tudo, até seu ego, conspira para o seu despertar. Portanto, o hábito de reviver o passado o tempo todo gera um terror absoluto. Externamente, a vida parece segura e previsível. Internamente, a dinamite está prestes a explodir. Você acha que você é o agente da sua vida e que garantiu a sua segurança, quando na verdade a sua vida está prestes a explodir e você está na iminência de descobrir que não tem nenhum controle consciente sobre o que acontece. Você acha que é poderoso, embora já tenha demonstrado muitas vezes que não tem poder nenhum. Esse é um paradoxo interessante, não? Não importa o quanto se esforce, o ego não pode dar segurança. Não importa quantas vezes ele tente afastar você do presente, ele sempre acaba trazendo-o de volta com toda a força. Pois o preço da negação é a dor. Quanto mais você tenta controlar sua vida, mais a vida lhe transmitirá a mensagem de que ela não pode ser controlada. Então você se sentirá impotente e tentará controlá-la com mais determinação ainda. Percebe? Esse é um jogo idiota. Você não pode ganhá-lo, mas também não consegue parar de jogá-lo. Esse é o maior dos vícios. Um vício que tem muitas formas. Até a obsessão por correr riscos é uma forma de controle. São infinitas as formas. Quando começa a perceber que não é o agente da sua vida, você perde o apego subconsciente ao hábito de jogar para perder. O resultado disso é que você deixa de ser a vítima da sua vida. Quando deixa de ser o agente, você também deixa de ser vítima, pois esses dois papéis sempre andam juntos. O agente é a vítima e a vítima é o agente. Esse é o ciclo de nascimento e morte, a roda kármica que você tem girado implacavelmente. Quando a roda para de girar, você enfrenta o desconhecido corajosamente, sem evocar o passado, sem projetar o futuro. Você aprende a olhar de frente os medos do desconhecido. E quando faz isso, você descobre as dádivas e milagres que se ocultam do outro lado do seu medo. O milagre não tem um preço alto. Você tem simplesmente de desistir do que acha que conhece. Quando o passado é deixado para trás, todo o seu conhecimento é descartado. A sua inocência é restaurada. Você encara o presente com plena consciência, deixando que ele se desenrole em você e através de você. Essa não é uma fantasia infundada, mas um convite para a experiência, um convite para que você participe do milagre da vida.